E aí pessoal, tudo beleza? Hoje falaremos sobre a continuidade da videoaula passada, sobre os pinos GPIOs da nossa Raspberry. Bem, antes de tudo eu gostaria de falar a respeito da enquete. Eu fiz uma enquete no vídeo passado a respeito da Raspberry, que linguagem que o pessoal gostaria que eu fizesse as videoaulas, se fossem Python ou Java. A linguagem vencedora aí foi o Python. Tivemos 8 votos para o Python contra 5 do Java. E vamos aí. Na verdade vai ser uma continuidade, né? Porque a primeira videoaula eu já gravei em Python. Eu até fiquei de certa forma surpreso, porque eu pensei que a maioria iria escolher Java. Como tem muitos programadores Java, eu mesmo vim do mundo Java, eu pensei que a maioria escolhesse o Java ou fosse bem dividido. Mas vamos lá. Eu talvez esteja falando muito sobre os pinos GPIO aí da nossa Raspberry. É importante reforçar e saber o porquê que a gente está trabalhando com eles agora, não direto com um servidor, montando um servidor em Python mesmo, para poder fazer as nossas aplicações. É importante saber que a partir desses pinos a gente consegue acionar lâmpadas, acionar dispositivos, e vai ter situação que a gente vai ter que fazer isso direto com a Raspberry. É possível integrar também com o Arduino, mandar um comando para o Arduino e ele fazer. Por exemplo, num projeto de automação, a gente coloca o Internet Shield, coloca um servidor na Raspberry e o Arduino como cliente para fazer esse acesso. Mas, por exemplo, num projeto de robótica, onde você tenha um robô a ser controlado, não é interessante esse tipo de estrutura. Eu vou falar o porquê. Por exemplo, se a gente tem um robô onde o acesso num robô com Arduino, ele não vai poder ter fios ligados a ele e ele vai ter que ser solto. Assim como os outros robôs que eu fiz com Arduino, para a gente acessar ele, a gente teria que usar um XBee. E como vocês sabem, o XBee é muito caro. Extremamente caro, tanto que ele é até mais caro que uma Raspberry. Então não compensa. Por exemplo, se eu tiver um robô, eu posso dentro desse robô colocar o meu servidor dentro da Raspberry e a partir dele enviar comandos para ele acionar motores diretamente do pino da Raspberry. Essa possibilidade a gente não teria com o Arduino, a não ser que tivesse um XBee ou algum outro módulo para conversar. Antes eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram aí da enquete aí. Obrigado. Peço pro pessoal aí que escolheu o Java que não fique triste aí, que a ideia posterior aí a gente está fazendo também com Java. Mas a princípio a gente precisa escolher uma linguagem, né? E nesse caso aí que a gente escolheu foi a Python. É importante saber que as aulas de GPIO vão ter duração entre 4 a 10 videoaulas aí. A gente precisa aprender desde os inputs e os outputs com os pinos GPIO. O foco do canal aqui em questão vai ser mais o Arduino, Raspberry e alguma coisa de eletrônica. Então, eu devo falar mais especificamente sobre o Python em outro canal que eu criei aqui. Vai estar na barra lateral do meu canal, como canais em destaques. Vocês vão ver um canal chamado Python BR. Nesse canal eu vou abordar mais a respeito do Python. Então o foco lá vai ser o Python. Nesse canal aqui a gente vai abordar mais sobre a Raspberry. Então é interessante dar uma passada lá. Eu vou começar a gravar vídeos em breve. E também uma coisa que eu deixo para vocês aí, que visitem o canal dos meus parceiros. Como vocês podem ver, tem vários parceiros lá. E tem canais bem interessantes, bem correlacionados aos assuntos que a gente fala aqui no canal. Mas vamos lá, vamos começar a videoaula. Bem, vamos ao mano a massa aqui. Estou mostrando as ligações aí para vocês, que eu fiz uma pequena alteração aqui. Para quem não chegou a ver, por favor, eu vou deixar o link lá da videoaula passada, dê uma olhada. O que eu alterei aqui foi esse pino aqui que estava ligado aos 5 volts do LED. Então agora ele está no 3.3, que é o pino 1. Eu mudei do pino 2 para o pino 1 da Raspberry. Então vamos direto ao código aí. E a gente vai dar uma olhada como é que vai ficar o código. Hoje iremos trabalhar com esse LED RGB para reproduzir essas cores aqui. Então, no código final, a gente vai estar reproduzindo essas cores aqui, enviando esses dados aqui para o nosso Raspberry para reproduzir no LED RGB. Primeiramente, a gente vai abrir o Windows. A melhor forma de a gente abrir o Windows
é a partir da linha de comando, porque dessa forma a gente consegue ter as atribuições do superusuário. Então é sudo idle. Vamos abrir um novo arquivo e começar a programação. Primeiro ponto para a gente trabalhar com a GPO é importar a biblioteca responsável. Import RPI GPO as GPO. Aqui a gente já importou a biblioteca para trabalhar com a GPO. Depois precisamos setar e dizer para o Python que a gente vai trabalhar com a board. GPO.setMode GPO.board. Aqui tem uma coisa interessante. Em alguns tutoriais que vocês encontrarem pela internet, vocês vão encontrar aqui no lugar de board a palavra BCM, que nada mais é que um alias. Na verdade, existe duas formas de identificar o pino da GPO. Pode ser por esse board ou alias. A numeração que muda um pouco, mas basicamente faz a mesma coisa. Vamos setar os pinos. Aqui é a mesma coisa do tutorial passado. Até agora a gente não mudou nada. Que eu tenho a dizer que eu tive que estudar bastante para poder encontrar conteúdo a respeito disso. E demanda um pouco de tempo para fazer. Mas vamos lá, aqui, maiúsculo. Aqui a gente está setando o pino 11 como saída. Pino 13 também a gente utiliza. E o pino 15. Beleza, temos nossos pinos setados. E precisamos criar a variável como se fosse um objeto que vai nos permitir trabalhar com os pinos de uma forma que ele seja PWM. Então criamos uma instância. Aqui no caso, a gente digita direto a letra. Se fosse, por exemplo, no Java, a gente precisava digitar, deixar explícito que tipo de variável é essa aqui, ou objeto. No Python a gente não precisa disso. A gente declara direto a variável, ele subentende o que tem depois e seta a variável. Para trabalhar como ele PWM, a gente vai digitar gpo.pwm, o pino, que no caso aqui vai ser o 11, o R que representa head, ou melhor, red, e a frequência. Essa frequência aqui seria em Hz. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do assunto, mas é importante a gente saber isso aqui. Dá para setar em 100 Hz, 50 Hz, mas isso aí seria a frequência. Quando a gente trabalha com PWM, a gente tem um gráfico específico para gerar voltagem. Não é uma coisa retilínea. Então a gente precisa setar esse Hz. Então aqui, basicamente a gente vai copiar, que o código vai ser o mesmo para os outros pinos. Vamos fazer uma pequena correção aqui. O outro pino vai ser o G, que é green. E o próximo vai ser B de blue, pino 15. Após criar a variável, a gente vai dizer para o Raspberry com que frequência ele deve começar. No caso aqui a gente vai trabalhar com ele apagado. Esse 100 aqui, ele é 100 de porcentagem. Então, quando a gente trabalha com os pinos, a gente vai trabalhar com uma porcentagem de 0 a 100. Como eu falei na videoaula passada, esse LED trabalha de uma forma diferente. Então, quando está 0, ele atinge o pico máximo. Quando ele está 100, nesse caso, ele está apagado. O código vai ser o mesmo para os outros objetos também.
Ok, então o nosso LED vai começar apagado. E a gente precisa começar com o try. Como a gente vai fazer o input de teclado, é importante evitar determinados erros aqui. O while, que vai representar o loop. Ele sempre está fazendo essa atividade aqui enquanto estiver nessa condição. E vamos setar a variável que vai receber o valor que a gente imputar. Aqui temos dois métodos. Na videoaula anterior, a gente usou input run. Mas também pode usar o input direto. É bem mais prático de utilizar. Digite a intensidade da cor vermelha. Ele vai atribuir esse input a essa variável int vermelho. E aqui no caso, como o nosso LED trabalha de uma forma diferente, a gente vai precisar fazer uma conversão. Então, inverter esses valores. Quando se entrar, por exemplo, com a intensidade máxima, que é 255, que para o nosso LED ele vai tratar como apagado, a gente vai inverter. Quando entrar com 255, ele vai corresponder ao zero. Isso aí não é uma regra geral, vai depender do seu tipo de LED aí. No meu caso é um LED anodo, então eu preciso fazer essa conversão aqui antes de mandar para o pino. Então eu pego o valor digitado, subtraio por menos 255 e multiplico por menos 1. Caso o número seja negativo, ele vai transformar em positivo. Na verdade, o número vai ser negativo, né? E está convertido aqui. Vamos fazer as mesmas coisas para os outros pinos. A lógica aqui, no caso, vai ser a mesma. Tome muito cuidado a respeito do espaçamento aqui, que o código tem que estar sempre bem alinhado, senão ele não vai conseguir tratar. Vai dar erro de compilação. Aqui a gente troca para verde. E agora vamos ao azul. Feito isso, a gente vai ter que criar uma variável chamada fator. Na verdade, ela vai converter esse valor aqui no fator de 255 para uma porcentagem de 0 a 100. Ou seja, esse fator aqui, se a gente pegar 255 e dividir por 100, ele vai dar 2,55. Nesse caso, a gente já seta direto na variável. Como ele é fixo, a gente já deixa ele aqui. Esse ponto aqui é necessário porque posteriormente a gente vai estar enviando o dado para o LED. Esse dado vai ser numa porcentagem de 0 a 100. Então vamos lá, vamos criar uma variável resultado vermelho. Vamos pegar o valor imputado aqui, que na verdade é essa variável aqui, int vermelho. E dividi-la por fator. A mesma coisa a gente faz com o verde. E o azul.
Feito isso, vai haver situação que a gente vai receber um float ou um double aqui, e o método só trabalha com inteiro. Então é necessário fazer uma conversão. Eu fiz passo a passo aqui para vocês entenderem, mas pode converter aqui diretamente, não tem problema. Mas por questão de aprendizado é interessante a gente aprender fazendo passo a passo. Então a gente vai pegar essa variável resultado e convertê-la em inteiro. E como a gente faz isso? Da seguinte forma. Resultado, que é a variável, a gente vai atribuir a ela mesmo e convertemos da seguinte forma. Int, abre aspas, fecha aspas, a própria variável. Veja como é simples. No Java a gente precisaria escrever integer passe.double, alguma coisa do tipo. Aqui já é direto, é bem mais fácil. Vamos fazer também com as outras. Ok, então aqui a gente já acabou a primeira parte, que seria o input. Agora falta mandar para os pinos GPO e consequentemente chegar até o LED. Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele printar a porcentagem de cor que está sendo usada. Por exemplo, é importante a gente colocar aqui, por questão de aprendizado, quanto ele está printando daquela cor ali. Como no debug também, para debugar a aplicação, a gente facilita bastante. Esse print aqui representa para imprimir na tela. Vamos lá, vermelho, resultado vermelho, menos 100, multiplicado por menos 1. Essa aqui é a mesma regrinha da questão do LED. Então a gente precisa fazer uma conversão para saber a porcentagem. Porcentagem vermelho. Aqui tem uma vírgula para concatenar. Então ele vai fazer esse cálculo antes de mandar o vermelho junto. E a mesma coisa para as outras variáveis. Verde. Aqui o que a gente está fazendo? Vai mandar ele imprimir o que a gente imputou. Azul. E agora a gente vai usar um método chamado change.Cycle. Nada mais é que o ciclo que a gente vai utilizar. Quando a gente coloca nesse ciclo 100%, quer dizer que o LED ou o pino vai ficar 100% do tempo ligado. Então não vai ocorrer oscilação. E o método é esse aqui. change.Cycle. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar a nossa variável. No caso aqui, resultado vermelho. Resultado vermelho está para R. E ele vai manter, ele vai dividir entre os ciclos quando ele vai ficar em 1 e 0. Nessa variação, que ocorre muito rápido, ele vai determinar a tensão que o LED vai manter. Vamos fazer a mesma coisa para os demais.
rede, blue, e saindo do laço a gente coloca o exception, o mesmo exception da aula passada, que é o exception de keyboard ou teclado, se preferirem. Se ocorrer algum erro, manda ele continuar. Isso que se representa o pass. Ele simplesmente pula. E a gente manda aqui o pino que representa o R, a instância do pino R, parar, se acontecer esse erro. Mesma coisa com os outros pinos. Ok, vamos mandar debugar agora e ver se não aconteceu nenhum erro. Ele vai mandar a gente salvar aqui. Vamos salvar como teste PWM RGB. Tem algum erro de sintaxe. É aqui, ó. Fechando duas vezes a mesma aspa. Então tem aspa sobrando aqui. Mandar salvar novamente. Vamos lá, pessoal. Eu vou ligar a câmera. Aí vocês vão conseguir ver melhor o que está acontecendo aqui. Mas parece que deu certo aqui. Eu vou deixar o código descrito, todo comentado na descrição do vídeo. E vocês dão uma olhada e uma acompanhada junto comigo aqui. Posicionei a câmera e o nosso virtualizador aqui para a gente pegar toda a operação feita. No caso aqui a gente vai reproduzir essas cores com LED. Temos as cores RGB. E aqui eu apaguei a luz para facilitar. Bom, vamos começar então de forma a seguir essa tabela aqui. Por exemplo, essas cores aqui querem dizer que, por exemplo, o R, que é o Red, vai ser igual a 255, o G 255, o 0 vai gerar o amarelo. Vamos tentar reproduzi-la e ver se corresponde no LED. Ó, como vocês podem ver, gera o amarelo. Vamos para outra então. 50. Essa aqui, esse azul aqui de baixo. 153 e 204. Vamos pegar esse marrom agora. 92, 51 e 23. As cores não chegam a ficar bem definidas devido aos resistores. Os resistores não estão adequadamente feitos para esse tipo de cor. Vamos por mais uma cor aqui. 217. 217. Na verdade vai ser esse amarelo aqui. E 25. Ok, pessoal, eu espero que tenham gostado aí da videoaula. Posteriormente a gente vai estar falando mais sobre o pino GPIO aí, para outras aplicações, principalmente para output. Obrigado, até mais. Se deseja receber novos tutoriais, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e nos siga no Twitter.